Eu cresci acreditando que aquele homem falava com Deus. Não era só respeito, era medo, era fé, era entrega total. Naquela pequena comunidade, ninguém tomava uma decisão sem ouvir a voz dele. Ele dizia que viu o invisível, que conhecia o que estava escondido nos corações. E a gente acreditava, porque ele sempre acertava. Mas o que parecia milagre era só manipulação bem feita. A igreja ficava no alto da rua mais simples da cidade. Paredes brancas, cadeiras velhas, mas cheia de gente ajoelhada. Cada um carregando dor, dívida, doença, medo escondido. E ele no altar, dizendo que Deus falava só através no ouvido dele. Olhos fechados, voz firme, mão levantada, apontando destinos. E ninguém ousava questionar o que ele dizia em nome do divino. A esposa dele era doce, calma, parecia acolher todo mundo. Ela sentava com as pessoas depois do culto, ouvia tudo no fundo. Segredos de casamento, dívidas, traições e vergonha escondida. Choros baixos, confissões que nunca sairiam pra fora na vida. Ela dizia: Deus sabe, mas você precisa falar pra ser curado. E cada palavra entregue virava uma arma guardada ao lado. Ele dizia: Deus me mostrou que você escondeu de todos. E a gente tremia, porque ele falava exatamente de nós. Ele dizia: nada ficou oculto diante da voz do Senhor. E a gente entregava tudo achando que era amor. Ele dizia: Deus me revelou o seu caminho e o seu pecado. E a gente obedecia, sem perceber que estava sendo observado. No começo eram coisas pequenas, detalhes que assustavam, nomes, datas, erros que ninguém achava que ele enxergava. Uma mulher que traiu, um homem devendo escondido, um jovem perdido que achava que nunca seria descoberto naquilo. E ele revelava tudo com precisão quase sobrenatural. E a igreja inteira murmurava: este homem é espiritual. Mas ninguém via a sala ao lado, depois que o culto acabava, onde a esposa sentava e cada história ela guardava. Ela não mentia, só escutava com olhar de compaixão. Mas cada dor entregue virava informação na mão. E o altar no domingo seguinte virava palco de exposição, disfarçado de milagre, de profecia, de correção. Ele dizia: Deus me mostrou o que você fez na escuridão. E a gente dava tudo sem saber onde aquilo ia parar. Ele dizia: a sua bênção depende do seu sacrifício. E a gente acreditava, mesmo sem ver benefício. Ele dizia: quem segura o que tem fé de Deus de agir. A gente soltava tudo, sem perceber quem estava a sorrir. Os carros dele mudavam,
mas ninguém comentava muito. Deus está prosperando o servo, diziam sem susto. A casa dele crescia, os móveis eram sempre novos, enquanto muitos ali lutavam para ter comida nos fogos. Mas questionar era pecado, era falta de submissão, e o medo falava mais alto que qualquer suspeita no coração. E no meio de tudo isso, tinha uma mulher esquecida, uma viúva calada tentando reconstruir a própria vida. Ela sentava sempre no mesmo banco perto da porta, olhar cansado, esperança pequena, fé meio torta. Ninguém sabia, mas ela era o próximo alvo sem saber. Porque quando a dor é grande, é mais fácil de convencer. Ela não tinha quase nada, só uma casa simples onde ainda dormir em paz. Mas naquela igreja, paz não era algo que durava. Porque quando alguém aprende a controlar o medo, não precisa de milagre para dominar uma vida inteira. Eu cresci acreditando que aquele homem falava com Deus. Eu cresci acreditando que Eu cresci acreditando que aquele homem falava com Deus. Eu cresci acreditando. Ela não sabia que já tinha sido escolhida, não por Deus, mas por um homem que aprendeu a usar o medo como ferramenta. A dor dela não era segredo, era combustível. E naquela igreja, quem estava mais fraco era quem mais precisava obedecer. Ela só queria paz, mas naquele lugar, paz sempre vinha com um preço. Ela perdeu o marido cedo, sem aviso, sem despedida. Ficou só com uma casa simples e o peso inteiro da vida. As contas apertando, o silêncio gritando dentro do quarto, e a fé sendo a única coisa que ainda mantinha ela de pé no escuro exato. Ela orava baixinho, pedindo só um pouco de direção. E foi exatamente isso que abriu a porta pra manipulação. A esposa do líder sentou com ela depois de um culto pesado. Olhar doce, voz mansa, um abraço demorado. Me conta o que você sente, filha, Deus quer te ouvir. E ela falou tudo sem saber que aquilo ia se voltar contra si. Medo de perder a casa, medo de nunca mais conseguir sorrir. Cada palavra entregue
precisa ser quebrada fora. E ela se agarrava aquilo como quem implora. No culto seguinte ele chamou ela pelo nome sem aviso. Vem aqui na frente, Deus quer falar contigo. O coração acelerado, a igreja inteira olhando em silêncio. E ele começou a descrever exatamente o sofrimento. Noite sem dormir, medo de perder tudo que restou. E ela chorava porque achava que Deus que revelou. Mas o que ela não via era o olhar cruzado entre os dois. A esposa sentada no banco, sabendo o que via depois. Cada detalhe contado em segredo virava prova no altar. E quanto mais ele acertava, mais Seva deixava de questionar. Porque quando alguém toca a sua dor com precisão cirúrgica, você não pensa em mentira, você chama de coisa mística. Ele dizia: Deus me mostrou a raiz do teu sofrimento. E ela se ajoelhava sem entender o fundamento. Ele dizia: quem segura o passado e pede um milagre chega. E ela começou a acreditar e precisava soltar. Ele dizia: Deus está te pedindo algo que poucos têm coragem de dar. E ela pensava: talvez seja isso que vai me salvar. Dias depois ele chamou ela em particular para conversar. Sem plateia, sem gritos, só uma sala e um olhar. Vinde a casa, entrega como oferta no altar do Senhor. Isso vai quebrar a maldição e trazer restituição em favor. Ele falou com tanta certeza que parecia inevitável, como se dizer não fosse não só errado, mas impensável. Ela saiu dali com o mundo girando de volta, a chave da casa pesando mais do que deveria pesar. Cada parede carregando memórias que ela não queria perder. Mas o medo de continuar como estava era maior que qualquer sofrer. E quando a fé vira desespero misturado com pressão, qualquer decisão parece direção. A visão assinou os papéis com a mão tremendo, mas com a esperança viva. Ela acreditou que estava obedecendo a Deus. Mas naquele altar tem toda a voz que parece divina, vem do céu. Ela não sabia que já tinha sido escolhida, não por Deus, mas por um homem que aprendeu a usar o medo como ferramenta. A dor dela não era segredo, era combustível. E naquela igreja quem estava mais fraco era quem mais precisava obedecer. Ela só queria paz, mas naquele lugar
aviso, sem despedida. Ficou só com uma casa simples e o peso inteiro da vida. As contas apertando, o silêncio gritando dentro do quarto. Ela entregou tudo acreditando que estava sendo fiel. Não foi por ganância, foi por medo, por dor, por esperança. Ela achou que estava agradando a Deus, mas quando a fé é manipulada, a queda não vem de uma vez, ela vem em silêncio. E o silêncio foi a primeira coisa que ela encontrou depois que ficou sem casa. O dinheiro passou pelas mãos dela como algo sagrado. Cada nota parecia carregada de promessa e significado. Ela levou até o altar com lágrimas nos olhos e fé no peito, acreditando que ali começava um novo jeito. A igreja aplaudiu, chamando aquilo de prova de devoção, sem perceber que assistiam à queda de alguém em plena oração. Ele recebeu com mãos levantadas, agradecendo em voz alta. Deus honra quem confia mesmo quando tudo falta. Colocou as mãos sobre ela como se estivesse libertando, enquanto por dentro já sabia o que estava conquistando. A esposa ao lado concordando com cada palavra dita, e a cena inteira parecia santa, mas era uma mentira escrita. Ele dizia: hoje a maldição está sendo quebrada aqui. E ela chorava, acreditando que ia conseguir sorrir. Ele dizia: a tua vida nunca mais será a mesma. E ela pensava que a dor finalmente tinha uma saída extrema. Ele dizia: Deus está recebendo o teu sacrifício agora. E ela entregava tudo, sem saber o que vinha lá fora. E os dias passaram lentos depois daquele momento. Sem casa, sem chão, só fé e o pensamento. Ela foi ficando de favor em lugares onde mal cabia, segurando a esperança como única companhia, esperando a promessa que disseram que ia chegar, enquanto a realidade começava a se mostrar. Ela voltou na igreja buscando alguma explicação. Pastor, minha vida piorou depois daquela decisão. Ele respondeu com calma, mas com peso na voz: o inimigo se levanta antes da vitória para testar você e mais. E ela saiu dali culpando a própria fé insuficiente, sem perceber que a mentira estava bem na frente. Ele dizia: se está difícil é porque está funcionando. E ela acreditava mesmo tudo desmoronando. Ele dizia: Deus prova quem Ele quer abençoar. E ela aceitava, sem ter mais onde morar. Ele dizia: não duvide agora, você chegou até aqui. E ela se prendia naquilo, sem ter pra onde ir. Mas as coisas começaram a mudar no olhar das pessoas. Sussurros baixos, perguntas que já não eram tão boas. Como alguém entrega tudo e acaba sem nada assim, porque só ele cresce enquanto ela chega ao fim. E a dúvida que antes era proibida começou a surgir, como uma rachadura pequena, difícil de conter ou cobrir. Então alguém lembrou das conversas depois do culto, dos segredos contados em voz baixa, no absoluto,
das revelações que sempre vinham do domingo seguinte, dos detalhes exatos, sempre tão convenientes. E o que antes era chamado de dom começou a parecer controle, como se o milagre tivesse sempre o mesmo molde. Ela confiou, entregou tudo no altar sem questionar, achando que Deus estava ali pra guiar. Ela confiou e ficou sem casa, sem voz, sem direção, enquanto outros colhiam o fruto da manipulação. E descobriu tarde demais a verdade, que nem toda fé cega. A pior parte não foi perder a casa, foi perceber que usaram o nome de Deus para tirar tudo dela. E quando alguém rouba usando fé, não leva só o que você tem, leva o que você acredita.